Oi, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar um exemplo para vocês sobre o orçamento do método 360. Eu vou fazer um método e eu vou conversar um pouquinho com vocês como eu estaria falando com a minha cliente, tá? Aqui a gente tem o nosso modelinho de ficha da Criolipólise Método 360, então pensando que a minha avaliação já evoluiu. Eu já avaliei a Patrícia Moreira. Ela tem 30 anos, fiz toda a avaliação técnica dela já no espelho. Ela tem 1,70 de altura, vamos supor que ela tá com 70 quilos agora. Tem uma taxa de gordura de 30% e ela tá com uma circunferência abdominal de 95 centímetros. Eu sempre gosto de colocar aqui os dados principais dessa cliente, que eu já colhi ali no espelho, na parte que a gente faz a avaliação. E eu já toquei um pouquinho no assunto com ela sobre o método 360, se é o que eu quero indicar, tá? Aqui, quando eu sento com a Patrícia, eu já dou um exemplo para ela. A gente já conversou que a meta dela, me falou que o sonho dela é emagrecer 10 quilos. Então, ela gostaria de ficar com 60 quilos. A taxa de gordura dela tá 30%. Eu falei para ela que uma taxa de gordura ideal para a idade dela seria de 21, mas a gente pode ficar com até 23%. E a circunferência abdominal dela é 95. Eu sugeri para ela pra gente tentar reduzir para pelo menos 80 centímetros. Aqui eu coloco um resultado do que a gente quer alcançar. Aqui seria o nosso objetivo. Então eu coloco Patrícia, ela quer perder 10 quilos. Ela tem que perder uma taxa de gordura em torno de até menos 9% de gordura corporal. E a gente teria que perder pelo menos 15 centímetros de circunferência. Essa é uma média que eu faço enquanto eu estou conversando com a cliente. Aqui eu tenho o orçamento do método 360. Quando eu começo a vender para a Patrícia, eu falo, Patrícia, eu escolhi a Criolipólise Método 360 para você porque ele é um processo que vai te ajudar a eliminar até 60% da sua gordura corporal localizada. Então, pensando no teu emagrecimento, na tua redução de gordura, em tudo que a gente espera, o processo do Método 360 funciona assim. Nós iniciamos com uma dieta detox que ela vai durar 6 dias. Durante esses 6 dias, nós vamos fazer todo o outro processo para chegar ao resultado. Nós iniciamos hoje com a dieta detox e com a preparação. O que acontece muito, pessoal? As avaliadoras confundem que tem que fazer a dieta detox por 6 dias e depois começa o processo 360. Sempre é junto, porque depois de 6 dias ela passa para o programa Emagrece Nutri, tá? Patrícia, nós vamos iniciar com a preparação da tua gordura, que é aquelas regiões que mais te incomodam. Nessa hora eu pego o meu celular, coloco aqui do lado com a foto que eu fiz dela ali na parede, mostro a região principal onde ela quer tratar, o abdômen, as costas. Então aqui no celular ela já está se visualizando como ela está e como ela pode ficar. Volto para cá porque esse orçamento, pessoal, eu tô fazendo junto com ela. Ela aqui do meu ladinho, eu mostrando esse orçamento, escrevendo, explicando para ela. Patrícia, essa preparação ela vai ser feita com a hidrolipo nas regiões de abdômen e flancos. Na região de costas, a gente vai fazer a aplicação de enzimas para a gordurinha do sutiã, para a gordurinha do braço, para qualquer outra região que a gente vai estar tratando. Junto com isso, a gente vai fazer hidrolipo, que a gente vai conseguir também aumentar a lipólise e eu vou estar fragilizando a tua célula de gordura. Então, quando eu faço um processo de hidrolipo, eu consigo fragilizar muito mais a célula de gordura do que quando a gente só trabalha com a criolipólise diretamente. Após 48 horas, eu escrevo aqui no papel, tá? Nós vamos iniciar a criolipólise Método 360. E sabe qual que é o nosso grande diferencial, Patrícia? Que a gente não trabalha só com a criolipólise convencional. A aplicação do método ele é totalmente diferente, o tipo de aplicação é diferente. Aqui eu não trabalho por áreas, mas sim, eu vou trabalhar toda a região, vou trabalhar abdômen, eu vou trabalhar costas, eu vou trabalhar tudo que a gente viu que te incomoda. Esse é um grande fato que o método 360 te dá um resultado diferente,
porque eu não vou estar trabalhando uma área isolada, eu vou me preocupar com tudo que você precisa, eu vou estar te deixando mais acinturada, vou esculpir o seu corpo, eu vou conseguir te dar um efeito muito melhor do que somente trabalhar com a crio isolada. Faço a criolipólise no método, aqui eu vou trabalhar em toda a região que a gente conversou. E o que acontece? Antes, um processo de criolipólise, a gente demorava até 90 dias para ver resultado, certo? Com o método 360, a gente começa a ver esse resultado a partir do terceiro dia. Por quê? Após a sua criolipólise, 24 horas depois você volta à clínica, eu vou fazer uma sessão em você chamada eliminação. Ela vai ser feita com um equipamento que vai promover a lipólise, então a gente vai unir a lipólise com a morte celular que a criolipólise faz, e eu já vou começar o teu processo de eliminação de gordura. Então hoje você já não precisa mais esperar 90 dias, você já pode começar a ter um resultado a partir do terceiro dia. 24 horas depois do meu processo de eliminação, você volta e eu já vou fazer as tuas medidas. Então eu vou ver o seu peso, eu vou ver a sua circunferência, a gente vai tirar uma foto. A partir de 3 dias você já tá mais magra, você já tá mais bonita, você já vai estar com resultado, você já vai iniciar o teu resultado do método. Isso é inacreditável porque antes a gente tinha que aguardar um bom tempo para ver um resultado de criolipólise. Muitas clientes até tinham edema logo após a aplicação. Mas com o nosso método, a partir de 3 dias você já vai se sentir mais fina, você vai ter um volume de gordura muito menor do que você tem. A maioria dos casos, nossas clientes, elas se sentem menores, elas sentem que o volume de gordura diminuiu como um todo. Não vai ser só em uma área, vai ser como um todo que você vai sentir. Após isso, Patrícia, o que a gente faz para potencializar também no seu caso, que é um caso que você tem um pouquinho de flacidez de pele? A gente vai estar associando o método com o teu pós-crio. Então, o teu pós-crio hoje ele é totalmente especializado. Eu vou trabalhar para que você tenha uma melhora da sua flacidez, para que você tenha um contorno corporal melhor, que você consiga uma redução de medidas significativa. Mas a gente vai estar trabalhando em 6 semanas, para a gente conseguir um resultado final muito maior da criolipólise, para que a gente chegue a 60% de eliminação, até 60% de eliminação dessa gordura no final das 6 semanas de pós. E também eu vou tratar outras coisas como a tua flacidez, no caso, para a gente conseguir melhorar, fazer produção de colágeno, elastina, ter uma pele mais firme, e assim você vai ficar bem satisfeita como um todo. Como nós conversamos, Patrícia, que a tua meta é 10 quilos, a gente não vai trabalhar só o 1,360 m. Eu também vou te indicar algumas outras coisas hoje, como por exemplo, se não for o 1,360 m a sua escolha, nós podemos trabalhar também com a aplicação da hidrolipo em 10 semanas, para a gente conseguir eliminar uma média de 300 gramas até 500 gramas de gordura por sessão. Qual que é uma grande diferença da hidrolipo para uma aplicação de criolipólise 1,360 m? Que na 360 eu consigo fazer a morte celular, eu estou fazendo a apoptose, eu estou matando a célula de gordura e estou fazendo a lipólise, que eu também estou te emagrecendo. Na hidrolipo eu só estou fazendo a lipólise, eu não estou matando a célula. Então o que acontece? A célula ela acaba murchando com o processo de lipólise, de emagrecimento, mas com o tempo se você ganhar peso, você pode ganhar volume de gordura. Aqui a gente vai diminuir o volume das células também de forma muito rápida. Depois da hidrolipo, eu também te digo o nosso programa de emagrecimento, o fase 2, para que a gente consiga emagrecer os seus 10 quilos, mas isso associando o tratamento do método 360. Então, durante o método, a gente vai conseguir já iniciar a tua perda de peso, diminuir a tua circunferência, você perder gordura, e com isso a gente vai trabalhar o emagrecimento também toda semana, para que a gente possa te dar esse acompanhamento. A gente chega ao objetivo final também de emagrecer os 10 quilos. Sempre fiz a avaliação, apresentei as 3 opções. Lembrando, quem não tem hidrolipo pode trabalhar aqui com uma aplicação de enzimas, uma massagem detox, alguma outra opção de programa. Eu terminei isso aqui, eu vou perguntar para a cliente: Patrícia, te apresentei os 3, me fala qual dos 3 você mais gostou.
Sempre bem confiante nessa hora, porque é a hora que o cliente ele vai te perguntar preço, ele vai te dar um sinal. Ah, Cris, olha, eu gostei do 1,360 m, ele elimina mais gordura, ele faz lipólise, a gente consegue um resultado melhor, mas me fala, preço, alguma coisa do tipo. Então, eu sempre pergunto qual dos três ela mais gostou, porque eu já estou direcionando a nossa avaliação. Então, eu chego aqui e eu falo para ela, Paty, olha, vamos lá, o 1,360 m, para você fazer o teu abdômen com costas, eu tenho 3 tipos de 360. Um para trabalhar seu abdômen, outro abdômen com costas completo e outro corpo todo. Olhando tudo que você precisa hoje, você precisa de abdômen com costas. Então, eu coloco aqui, abdômen mais costas. Vamos pôr aqui o valor 4.200. A sua hidrolipo de 10 semanas custa 2.500. E o programa de emagrecimento fase 2 custa R$1.500. Então, eu apresento as 3 opções de preço para ela e já deixo ela me responder como ficaria melhor para ela. Eu nunca pergunto, vamos fechar, ou você gostou, alguma coisa do tipo. Não, eu já direciono na certeza, se ela falou que o que ela mais gostou é 360, eu já tento direcionar essa conversa como ficaria bom para ela fechar. Patrícia, olha, me fala como você gostaria de fazer, como ficaria bom para você. Ela já me fala, Cris, eu vou fazer cheque, ou você aceita cartão, ou de repente vem a objeção do preço, eu não sei, vou ter que falar com meu marido, porque eu tô na dúvida e tal. Então, nesse momento, é super importante você entender qual é a dúvida dela. Se ela tem condições desse pagamento, se ela tem cheque ou cartão, eu já até pergunto, antes dela me dar a objeção, eu já pergunto para ela, como ficaria melhor para você? Cheque, cartão ou unidade do seu trabalho com cartão ou dinheiro? E aí ela já me dá uma direção, se ela tem limite no cartão, se ela possui cartão ou se com ela é só à vista, só no dinheiro. Então eu já começo a me direcionar um pouquinho mais. Se ela falar, pode ser no cartão, eu pergunto para ela, você prefere preço à vista ou preço parcelado? Desse valor que a gente dá um valor cheio, até se ela me falar que é à vista, eu já dou. Mesmo assim, se ela não me pedir desconto, for direto, fechou a venda, ok. Mas se eu vejo que ela tá com alguma objeção, eu falo, olha, no à vista eu posso fazer tanto para você. Até já dou um desconto aqui na hora para ir puxando essa cliente para mim e vendo até onde eu consigo ir com essa minha negociação. Então, ela que vai me dizer até onde eu posso ir. Quando eu sinto que essa cliente já tá indo embora, que ela tá com muitas dúvidas, que a objeção dela é realmente conversar com outra pessoa, eu tento às vezes até aumentar a oferta. Então eu dou um pouquinho mais de desconto e falo, olha, cliente, a franqueadora, ela me deu uma opção hoje de presentear 2 clientes que viessem na clínica com um desconto maior e também um presente. Então eu já tento, né, porque eu não posso deixar ela levantar e ir embora. Se ela levantar e ir embora para pensar, a chance dela fechar comigo diminui muito. Então, de repente, eu vou dar um brinde aqui pra ela, olha, como a gente conversou, eu vou te dar a cortesia X e eu vou te fazer o preço por aumento lá, eu dei 10%, vou dar 15% para ela de desconto. Consigo 15%, mas se a gente fechar hoje, o que você acha? Já pego ela de novo. Então, a coisa é você não deixar... O X dessa questão é você não deixar o teu cliente ir embora, você ir até a tua última tentativa, até a tua última porcentagem de desconto disponível, se você sente que ele é um cliente que está com muitas objeções, se ele tem que pensar, se ele tem que falar com outra pessoa. Então a gente tenta isso para conseguir que esse cliente feche na hora com você. O cliente que fecha na hora é um cliente que vai ter muito mais chances de fechar a venda aqui, é um cliente que você vai reter na clínica, cliente que vai embora para pensar, ele vai pensar em muitas coisas, ele vai, às vezes passa ali, compra uma bolsa, acabou o limite do cartão. E aí você perde essa oportunidade de fazer a venda dele hoje. Quando que a gente consegue reduzir a objeção? Quando a tua apresentação foi muito boa. Aqui eu já vim com vocês na parte de orçamento direto. Mas eu não expliquei a primeira parte da avaliação, que vocês sabem, tem um script de avaliação. Então vamos supor que a tua avaliadora não foi muito boa na apresentação do que é a clínica, o que é o método, o que é tudo.
Aqui você vai ter muito mais objeção. Por quê? Esse valor aqui, ele tem que ser simbólico para o cliente perto de tudo que ele vai ganhar. Sim? As minhas clientes, geralmente, elas não pensam nisso aqui. Elas pensam nisso aqui, em tudo que elas estão ganhando com o método. Então, fiquem muito atentos à forma como que seu cliente está sendo atendido em avaliação. Essas são algumas dicas que eu posso dar hoje, eu posso enviar próximas, mas mandem feedbacks de como vocês sentem as suas avaliadoras trabalhando, como vocês sentem que elas oferecem. Outra, eu tenho que ter certeza do que eu estou te falando. Se eu falar do método, o exemplo que eu dei para vocês ali no áudio, da avaliadora que ela mesma não acreditava, que ela acreditava que para ela FIT 360 era a mesma coisa, o resultado vai ser menor, ela vai vender como para vocês, ela não vai vender o método. Então, o que traz o cliente, que fideliza ele hoje nas nossas clínicas é principalmente a criolipólise MED 360, que foi um protocolo todo pensado em unir lipólise com apoptose. Não há nada assim, vamos ver, em comparação, um equipamento sozinho fazendo isso, ele não faz. Aqui a gente tem sucesso porque a gente associa várias coisas, vários equipamentos, várias técnicas para chegar a esse resultado. O que eu posso dizer para vocês? Observem mais as avaliadoras, entendam como elas estão trabalhando, tentem escutar uma avaliação delas para vocês saberem se isso está sendo apresentado com essa garra, se isso está sendo apresentado com essa certeza, porque uma avaliadora que não apresenta um orçamento desse com a certeza de que ele é a melhor opção para o cliente, é uma avaliadora que vai ter baixas vendas do método, que vai acabar vendendo criolipólise, FIT, combo, enfim, outras coisas que, além de não serem o carro-chefe, não vão fazer um ticket médio bom do cliente dentro da clínica. Eu já gosto, independente, eu já ouvi objeções de avaliadoras ou de algumas pessoas falando, olha só, mas ele precisa emagrecer, vamos vender emagrecimento para ele, depois ele faz a crio. Não precisa. O método em si, ele causa dieta, ele vai ajudar o seu cliente, ele pode iniciar com o método e também ser acompanhado com tratamento de emagrecimento. Outra coisa, criolipólise não causa flacidez, ainda mais no método. Por mais que a gente suga a região, não é uma sessão, uma aplicação de criolipólise no seu corpo que vai te causar flacidez. Pelo contrário, a gente faz a aplicação, faz a apoptose, diminui gordura e depois a gente trata a flacidez também no pós. Então, o cliente com flacidez também pode fazer. Lógico, se ele tem uma flacidez exagerada, é uma flacidez que vai melhorar, ela não vai ser curada 100%, mas ele pode fazer com os cuidados que a gente orienta, que é usar a criolipólise em -5 para peles mais flácidas e também para peles de pessoas mais idosas. Essas são as dicas que eu gostaria de dar hoje. E também a última. Cuidem do equipamento de cavitação de vocês para fazerem a cavitação em 40 kHz, tá? Às vezes o equipamento está vindo programado da Sequebra e ele está no contínuo, acho que 150 kHz, mas ele tem uma configuração onde você coloca 40, tá? 40 foi a intensidade adequada que eu achei para a gente conseguir lipólise no método. E às vezes ele está vindo programado de fábrica agora no contínuo 150, se eu não me engano. Eu acabei percebendo isso agora, antes ele vinha no 40. Mas podem programar, vai ter que fazer essa programação, acredito que agora a partir de toda a sessão, os equipamentos novos que vieram, mas indiquem as esteticistas para trabalharem a 40 kHz no pulsado, numa intensidade de 65 a 100%, na sessão da criolipólise MED 360, tá bom? Olha, muito obrigada, um abraço para vocês.